Muito boa tarde, estamos de volta. Eu no Mundial e você, ao lado aqui, Lucy Arantes. Já começamos o programa em alto astral, né, Lucy? Sem dúvida nenhuma. Já estamos aqui brigando como é que nós vamos ficar dispostas para vocês. Estamos brincando com o logo da rádio, com a posição da mesa, da cadeira e assim vai, né, Jean? O que está acontecendo, Jean? O microfone, Lucy. Fizemos tudo, menos acompanhar a posição do microfone para pegar bem. Lucy Arantes, que é psicóloga, coach, terapeuta, facilitadora em constelação sistêmica. Quando você saiu da rádio, agora ela está retomando, quando você saiu, você estava começando a trabalhar com a constelação, né? Isso. Você estava no início. Já faz 2019? Por aí, um pouquinho antes da pandemia. 2018. 19, eu comecei com a constelação em 2019. Olha lá, que legal. E agora ela tem todo esse trabalho amplo para você que é ouvinte da Vibe Mundial. Ela apresenta o programa Legado Invisível aqui na Vibe Mundial, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, sempre ao vivo. Lucy Arantes está aqui com vocês, trazendo muito assunto interessante. Sim, principalmente quando a gente fala de legado invisível. E eu quero entender da onde que sai esse termo legado invisível. Antes, eu quero te avisar, né, que nós estamos ao vivo no YouTube. É só acessar o nosso YouTube Vibe Mundial FM. Tá na dúvida? Acesse o nosso site, que é o vibemundialfm.com.br. Lá você clica no assistir ao vivo, você vai direto pro YouTube. Sabe que uma das maiores audiências que a gente tem é por aplicativo e site. Que legal. Pega o mundo todo, que é maravilhoso. E sem contar a força que tem isso hoje. Tem que ser totalmente. Tem que ir, né? E fica disponível para todos vocês, né? Sim. Acompanharem a qualquer momento os programas que acontecem ao vivo aqui na rádio. Legado Invisível. Me explique, Lucy Arantes. Por que esse nome? Por quê? Porque nós somos seres muito complexos. E aí, quando você acha, né? Quando a gente toma uma decisão no nosso dia a dia, a gente acredita que essa decisão é consciente. Na realidade, há várias forças que nos impulsionam para um caminho ou por outro. Então, muitas vezes, a gente vive experiências acreditando que a decisão foi exclusivamente minha, e não foi. Não. Sistemicamente, às vezes eu vivo uma doença, eu vivo um conflito, uma dificuldade financeira, eu passo, às vezes, por determinados problemas que estão emaranhados no meu sistema. O que é emaranhados? Quando a gente nasce numa família, a gente já traz uma informação. Cada um de nós somos seres únicos nesse planeta. E a minha alma, a sua alma, a alma de cada um de nós vive uma experiência antes de encarnarmos aqui. Uhum. Essas informações também vêm conosco e elas também interferem na nossa vida. E o que eu observei, Samira, ao longo dos anos, que o que a gente vê sistemicamente numa constelação, a gente pode cansar num consultório de fazer uma terapia, de tratar uma pessoa e ela não consegue acessar os conteúdos inconscientes que a gente acessa numa constelação familiar. E na constelação, a gente acessa conteúdos da alma da pessoa. É muito comum, às vezes, a pessoa dizer assim, isso não faz parte, eu não conheço isso, essa pessoa não faz isso. Quando ela vai checar, ela confirma que aquela informação que foi vista ali naquele momento, realmente é a informação essencial, a informação verdadeira. E estava na ancestralidade dela? Pode ser que sim, pode ser que esteja no campo, na alma dela. Depende do que aparece ali no sistema. Mas é algo inconsciente. É invisível. Por isso que a gente não enxerga e a gente acredita que eu estou dominando tudo e eu não estou dominando quase nada. Não temos controle de nada, não. Né? E aí, quando eu falo do ser como complexo, a gente estava falando agora há pouco do quê? Da alma, do que vem do escondido, do que vem daquelas informações que a gente desconhece. Mas tem aqui a nossa experiência física. Então, eu tenho o meu corpo, você tem o seu corpo, a gente tem a nossa família, as nossas relações. Então, também, como uma cebola, a gente tem várias camadas. Uhum. E
muitas pessoas trabalham muito a parte energética, mas esquece da física. Então, se você dorme mal, teu humor altera, tua atenção, teu foco, tua concentração, você fica mais irritada, você fica mais nervosa, você vai trabalhar, você não consegue manter a atenção naquilo. E é físico. E às vezes a gente vai lá trabalhar insônia e às vezes a pessoa só precisa organizar a vida, fazer uma higiene do sono antes de dormir, se programar direitinho. Então... Mas muitas vezes, né, Lucy, a pessoa está passando por determinada situação que este mundo invisível, ele até está agindo, mas você não enxerga. Perfeito. Você não tem forças para dar aquele passo além. Isso. Você, como terapeuta, deve ver muito isso. Sim. Quando você veio aqui para a rádio, lá atrás, nem lembro que ano que foi, você veio com o trabalho do biofeedback, além do seu trabalho como psicóloga. Hoje você já trabalha com outros equipamentos também, sim, e um deles é o neurofeedback. Sim. Quando a gente fala do neuro, eu estou trazendo informações apenas do meu cérebro? O que este maquinário me avalia de mim? Então, assim, tudo que acontece no teu corpo é decodificado através das ondas cerebrais. Então, tua atenção, teu relaxamento, tua capacidade de deitar e dormir, tua capacidade de deitar e ter um sono com qualidade. E o que esses trabalhos... eu adoro tecnologia, convenhamos. Que bom, né? Então, assim, a biorressonância é um equilíbrio energético. Só que eu percebi o seguinte, que muitas vezes a pessoa estava numa crise de ansiedade, numa síndrome do pânico muito grave e demorava para responder. Hoje, esses equipamentos, eles atuam direto nas ondas elétricas do cérebro. É um treino. É como se eu treinasse o meu músculo aqui, eu vou treinar as ondas do cérebro, criando o quê? Novas conexões neurais. Então, hoje, eu estou trabalhando, além da biorressonância, eu estou trabalhando com neurofeedback e a neuromodulação transcraniana, que é um pouquinho diferente. Então, o neurofeedback é um treino de ondas. Então, o que a gente faz? A gente faz um eletroencefalograma, onde a gente avalia como é que tá quando você está com os olhos abertos e quando você está com os olhos fechados. Então, o que eu espero de uma pessoa que esteja em estado de vigília, acordada com os olhos fechados? Eu espero que ela produza ondas alfa numa frequência alta. Por quê? Porque ela relaxa. Eu estou de olhos fechados, eu estou mais relaxada. Se eu estou de olho aberto, essa frequência tem que estar mais baixa. E aí o meu cérebro tem que estar produzindo ondas mais rápidas, que é a onda beta. Em que área do cérebro? Mais frontal. Porque isso melhora o quê? A minha capacidade cognitiva. A gente chama de função cognitiva, função executiva. Para eu vir aqui, eu tive que me programar que horas que eu vou sair, o caminho que eu vou fazer, como que vai... Tudo isso faz parte de um processo cognitivo. E o que a gente percebe é que, às vezes, as pessoas... elas estão mais lentificadas. Então, você fica... Ai, mas... eu vou fazer... E o que acontece quando a gente fica aqui buscando a palavra ou buscando o que eu tenho que fazer? O meu cérebro está mais lentificado. Então, eu estou produzindo ondas teta, aonde? No lobo frontal, que eu tinha que estar produzindo ondas alfa. Na realidade, a gente produz todas as ondas em todo o cérebro. Essas alterações interferem no meu dia a dia. Interferem na tua capacidade de raciocinar. Por exemplo, TDAH. Isso é muito comum hoje em dia, né? Então, todo mundo fala, eu tenho TDAH. Por quê? Porque eu tenho déficit de atenção. E o que é o déficit de atenção? Você abre a tua tela do computador para fazer um negócio. Dali a pouco alguém fala com você, você já vai fazer aquilo lá. E o outro tem não sei o quê. Quando você vê, você tem 10 tarefas na frente e você não conseguiu focar em nenhuma. A criança em sala de aula, ela tá lá olhando o professor, aí passa uma borboleta, ela já vai para a borboleta e o amigo fala não sei o quê. Perdeu o conteúdo. Então, o que é isso? É uma função. O cérebro não está produzindo as ondas adequadas nas regiões adequadas. E aí eu me disperso. Aí eu tenho mais dificuldade. Quando a gente fala do TDAH, tem a atenção e tem a hiperatividade. Aí a criança
se mexe. Aí tá falando, aí levanta, aí senta, aí mexe na caneta, aí derruba o papel. Sai da sala, levanta. Os professores ficam malucos. A criança começa a falar sem parar. Então, o que acontece? Quando você tá com uma criança assim, você vai dar remédio, né? Você vai levar no psiquiatra, vai fazer uma avaliação neuropsicológica ou direto para o neurologista e eles vão tratar com medicação. O que a gente vê que, às vezes, só o treino com neurofeedback já corrige isso. E o treino é o quê? O equipamento coloca eletrodos na cabeça? Então, eu coloco uma touca com eletrodos. Primeiro, a gente faz essa avaliação. A avaliação, ela é feita com 21 pontos na cabeça. Então, a gente mapeia a cabeça inteira. O treino, não. A partir da avaliação, porque isso é único. Você vai ter uma avaliação, eu vou ter outra. E aí, a gente vai definir o protocolo do treino. Então, quando você for no consultório e for treinar, então eu vou colocar a touca com aqueles pontos específicos e a pessoa vai ficar assistindo uma televisão. Eu vou pôr um desenho, eu vou pôr um documentário, eu vou pôr alguma coisa e ela fica olhando para aquilo. Quando você está olhando para algo, o teu cérebro está girando em 250 a 300 microsegundos. Então, é muito rápido. Quando você está com a touquinha sendo estimulado, o que eu estou estimulando? A 60, a 70, a 100 microsegundos. Então, cada vez que o filminho para, porque o filme, a touca e o meu computador estão todos conectados. Quando a pessoa está assistindo lá e se mexe, se distrai, e dispersa, a TV para. Sim. Aí ele não consegue assistir, mas eu estou treinando aqui. Aí a pessoa vai, relaxa um pouco, aí continua rodando o filme. Enquanto ela está rodando, eu já dei mais de 100, 200 estímulos para ela. Então, quando termina o treino, a gente faz por blocos. E os efeitos desses treinos todos? Então, na hora, a pessoa às vezes nem percebe. Independente de ser TDAH ou não, tá, gente? Depressão, ansiedade, epilepsia. Esse é um tipo de equipamento que eu, fazendo algumas sessões de tempos em tempos, eu também consigo prevenir doenças que são... Também. Da idade mais avançada? São, porque quanto mais velhinhas a gente vai ficando, estimulando, mais lento o nosso cérebro também vai ficando. E esse equipamento ativa esse cérebro. Exatamente. E aí você soma uns jogos, atividades que você, por exemplo, um caça-palavra. Então, você vai reforçando aquele treino que nós demos durante a sessão. Entendi. Então, a pessoa vai melhorando função físico. Então, ela melhora a função cognitiva. Porque a função cognitiva melhorando, eu melhoro também todo o meu organismo, porque muito dos movimentos que eu tenho dentro e fora, né, do corpo, tem a ver com minhas funções cerebrais. Perfeito. E aí, quando eu consigo ter uma capacidade de fechar os olhos, quantas pessoas dizem, eu acordo cansada. E quando eu faço a avaliação, a eletroencefalograma, que a gente vê, quando a pessoa fecha os olhos, faz o treino de olhos fechados, ela não produz ondas alfa. Então, é uma pessoa que, quando está tentando relaxar, o cérebro está pensando, está trabalhando. Então, a pessoa demora para baixar essa onda. Então, é uma pessoa que fica cansada mentalmente porque não consegue chegar num nível de relaxamento. E quando ela dorme, continua sem relaxar. Então, aí é aquele sono agitado, aquele sono cansado. Então... Por isso a higiene do sono é importante. É importante produzir ondas alfa numa frequência, porque as ondas alfa variam de 8 a 12 Hz. Se eu produzo em torno de 10 Hz, eu não descanso, eu não relaxo profundamente. Se eu produzo ondas de 10 a 12 Hz, perfeito, eu acordo descansada. Sem contar que as ondas alfa também me ajudam na concentração, no raciocínio. Ela pode, as ondas teta, que são mais baixas, é o que me distrai, é o que me dispersa, mas as ondas alfa melhoram a minha parte cognitiva. Então, quando a gente olha isso e a gente consegue melhorar essa função,
a pessoa rende mais na vida. A pessoa se concentra melhor, consegue fazer as coisas. Às vezes, a gente fica trabalhando muito a parte energética, mas você não consegue nem se concentrar no que você está fazendo. Você vai ler o livro, você lê 3 vezes a mesma frase, porque você não está entendendo. É um conjunto de fatores para que a gente tenha bem-estar, né? Perfeito. Então, assim, a gente precisa estar atento, porque hoje a gente tem ferramentas que ajudam muito você ter um equilíbrio total. E são por partes, né? Às vezes as pessoas chegam no consultório com N queixas. E aí a gente vai por prioridade. O que é importante para você nesse momento? Nós vamos focar... O neuro pode ser o primeiro equipamento a utilizar, ou o ideal é fazer uma biorressonância antes? Depende da minha situação no momento. Isso. A biorressonância, ela me dá uma visão geral, mas às vezes na conversa com a pessoa, eu não preciso nem fazer biorressonância, porque eu não preciso ver essa parte energética, porque a pessoa está num surto, por exemplo, de síndrome do pânico. Ela não consegue sair. Os pensamentos são aqueles pensamentos repetitivos, persecutórios, ela está sempre apavorada, sempre com medo. Então, eu vou fazer a biorressonância, eu já sei qual é o problema. Eu tenho que tirar ela dessa crise, até para ela se organizar melhor e aí sim fazer escolhas mais adequadas. Porque numa situação como essa, você não consegue. Não consegue. Esse tipo de crise afeta também o meu organismo em outras áreas, em outros sistemas? Olha, você dorme mal normalmente. Relacionamento não precisa nem falar, né? Porque acaba. Fica difícil. A pessoa às vezes perde até o emprego porque não consegue sair de casa numa crise maior. Se vai trabalhar, é uma pessoa sempre temerosa. E aí o que acontece quando você está com muito medo? Você não toma decisão. No trabalho, você tem que tomar decisão. Você tem que chegar e fazer as coisas. E se eu tô com medo, como é que eu vou fazer isso? Então eu recuo. Então, atrapalha toda a vida da pessoa. A pessoa que tem muito medo, o que acontece com o cérebro dela? Então, a reação do medo é uma parte do cérebro mais profunda, é a amígdala. Então, sempre que eu falo amígdala, todo mundo imagina a garganta. Não é a da garganta, gente, a amígdala da cabeça. Então, a amígdala é uma ínsula que a gente chama uma linguinha assim, que controla as nossas emoções vitais. E o medo é a nossa reação primordial para nos mantermos vivos. Então, o medo é necessário, todos nós temos, tá tudo certo com ele. Ele protege a gente. Quando isso tá em excesso, aí é onde começam as fobias. E aí eu começo a ter medo da minha sombra. Até eu tô deitada, tá meio penumbra a sala e eu olho... É um fantasma, ou é alguém tentando entrar. Por quê? Porque o medo, ele distorce a minha capacidade de avaliar a situação. Então, o medo... A tua mente trabalha com o medo. Toda a informação que chega até ela é através do medo. E o medo, ele dá uma descarga no corpo de adrenalina. Todo o seu metabolismo, ele se prepara para uma reação fisiológica de luta ou fuga. Independente se o que eu estou lidando é real ou imaginário. Tá. Se é a sombra... o meu metabolismo, meu corpo vai entrar em estado de alerta, o meu sono vai pro ralo, porque a adrenalina sobe, as minhas pupilas dilatam, minha capacidade auditiva aumenta e eu fico pronta para algo que é a vida ou morte. E aí, quando eu tenho muito medo, as reações que a gente vê ou eu fujo da situação, então eu evito a situação, ou eu luto com a situação. Então, assim, se eu tô num assalto e naquela fração de segundos vem um impulso, eu pulo em cima do bandido. Quantas pessoas a gente vê sendo baleadas ou esfaqueadas, levantam, brigam, correm, porque é adrenalina. O instinto de sobrevivência é tamanho que naquela fração de segundo eu tenho força para qualquer coisa. Em relação aos neurotransmissores, né? Sim. Nós sabemos que precisamos dele em vários momentos, até para se manter, todo. né, felizes, né? Sim. E muitas vezes a gente fica mais cabisbaixo e tal. Não estamos produzindo neurotransmissores suficiente.
O neurofeedback, ele atua também nessa questão, porque normalmente os neurotransmissores, não sei se são todos, eles começam mesmo a ser formados no intestino. Isso. Mas é no cérebro que ele vai mandar todo o comando. Exatamente. Então, por isso que o corpo é uma máquina que se conversa o tempo todo, né? Com tudo. Informação de um lado que vai para o outro. E aí, quando a gente fala de estimular esses neurotransmissores, o que a gente faz mais, o que eu uso mais do que o neurofeedback, porque o neurofeedback eu uso para ampliar ou diminuir determinada onda, determinada frequência. Então, ondas beta, delta, alfa, gama. Mas eu uso aí o TDCS. Outro aparelho. Porque o outro aparelho, o que ele vai fazer? Por exemplo, vamos imaginar que você está numa crise de ansiedade. Tem um hemisfério do teu cérebro que ele está super excitado. O que eu preciso fazer? Inibir essa excitação. Então, eu vou inibir uma área do cérebro e vou estimular outra área do cérebro. Aí eu atuo na liberação dos neurotransmissores. Então, um eu inibo e o outro eu potencializo. Colocamos numa balança. Para que a pessoa começa a se organizar. E tudo isso que eu estou falando tem protocolos específicos para cada um. E variam as sessões, as quantidades de sessões, a forma de aplicação, horários de aplicação. Mas são mudanças consistentes e, olha, eu fiz, só para um exemplo, em janeiro do ano passado, aliás, minto, foi em janeiro desse ano, eu tratei uma menina de TDAH, eu fiz uma bateria de avaliação psicológica e dava TDAH, mas eu não concluí como TDAH, porque ela tinha um pico de ansiedade extremamente alto. E em função da dinâmica da vida dela, nós escolhemos o neurofeedback. Fizemos 20 sessões, não ficou legal. Ela ainda tinha o TDAH como marcador, tinha bastante fluxo de ondas lentas no lobo frontal, mas melhorou uma coisa. As ondas rápidas se potencializaram também. Então, ela tinha ondas lentas, mas tinha bem mais ondas rápidas no lobo frontal. Aí, começaram as aulas, tal, o que eu combinei com ela é o seguinte. Falei, vamos em julho, retomamos e a gente faz um ajuste, que seria legal baixar um pouco essa frequência no lobo frontal. Gente, não precisou. Chegou em julho, a menina estava prestando atenção na aula, a menina estava conseguindo estudar, estava rendendo. Falei, show, vamos parar por aqui. Então, não resolveu 100%, mas o ampliar o fluxo de ondas rápidas no lobo frontal ajudou ela a melhorar a concentração, a atenção. Que para uma jovem é um problemão, porque a idade escolar está se descobrindo em muitas coisas. Não, e uma menina que ficava de 8 matérias, 8 de recuperação no final do ano, e não tinha déficit cognitivo. Então, assim, alguma coisa aí acontece que essa menina não conseguiu. Cada ano ela fica lá presa. Entendi. E fazendo recuperação, e professor particular, e não dá conta. Então, a gente vai vendo essas mudanças e isso é muito legal, né? Então, tá aí, né? Temos muitos equipamentos, temos a psicóloga, né? Também. Tem a terapia, que dá indicadores para que você saiba também que equipamento utilizar. Isso. E isso é bem importante. E tem a constelação. O programa está acabando, eu quero que você diga já a próxima data de constelação e convido o ouvinte a te ouvir aqui na rádio. Olha, se vocês quiserem participar agora, fazer uma coisa diferente aqui hoje, no dia 16 de setembro, entre em contato hoje que eu vou oferecer uma promoção de desconto até para participar, para o pessoal conhecer um pouco o meu trabalho. É um trabalho muito intenso e 16 de setembro é um sábado, vai ser sábado à tarde. Eu tô na Zona Sul, tô no Campo Belo, perto do shopping Ibirapuera. O pessoal fala, você não fala onde você tá, menina. Perto do shopping. Agora tem metrô perto, gente, é fácil. Tem. Enfim, então entre em contato comigo. Posso dar o telefone? Por favor. 11 98 654 0880. E aí a gente já bate um papo, já garanto aí a tua presença no dia 16. E quem quiser conhecer realmente o meu trabalho, também pode entrar nesse telefone, mandar um WhatsApp, eu passo mais informações. O meu objetivo, Samira, é resultado, é ajudar realmente a pessoa a ter qualidade de vida. Com certeza. E para isso ela precisa dar
saber o que ela quer. Exatamente. O Instagram da Lucy é Lucy Arantes. Lucy com Y é um. É Lucy.Arantes. Lucy.Arantes. E o ou outro? Legado Invisível. Legado Invisível, que é o nome do programa, toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, aqui na Vibe Mundial. Fechado. Obrigada, Lucy. Obrigada, eu. Sucesso. Adorei, beijo, passa obrigada. rápido o bate-papo. Anota o telefone, código 11 986540880. 986540880. Beijo mundial, e você fica por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um beijo, até lá.